Olá, sou Gilberto Barbosa, está começando mais um programa Missão Mundo. É um prazer estar aqui com você. Hoje, no programa Missão Mundo, nós conversaremos com o reverendo Benilton, missionário da APMT lá na Albânia, mas que também agora está servindo ao Senhor um novo desafio no leste europeu. Fique comigo, avise que o programa Missão Mundo já começou e eu volto já já. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua família e a sua igreja. O programa Missão Mundo é uma realização da Luz para o Caminho e também temos aqui a equipe do programa Missão Mundo que me apoia, eu sendo o entrevistador, o apresentador, mas esse trabalho eu não faço sozinho. Temos aí o apoio do presbítero Cornélio Nogueira Martins na produção do programa e do nosso irmão e amigo Arthur Mendes, que também cuida da coordenação aí, junto com os irmãos aqui da Luz para o Caminho, na edição dos nossos programas. Deus abençoe você, sua vida. Avise, compartilhe este link do programa agora com os seus amigos, familiares, porque o programa Missão Mundo já está no ar. Eu quero ler com você, neste momento, um versículo apenas que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo nosso final aqui, na verdade é a 1 Coríntios, deixa eu corrigir aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, o último capítulo, o versículo 13, onde nos diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Paulo estava encerrando a sua primeira carta, escrevendo à igreja de Corinto, e é uma igreja que ele precisou trabalhar muitos aspectos da comunhão, da unidade da igreja, de alguns pecados que estavam acontecendo ali no arraial daquela igreja, do mau uso e da compreensão dos dons espirituais, infelizmente até da banalização da ceia do Senhor. Paulo teve um trabalho grande com essa igreja, mas ele termina esta primeira carta dizendo assim, que eles deveriam ser vigilantes, e nós também precisamos guardar esse conselho do servo do Senhor para os nossos dias. Nós precisamos vigiar, nós precisamos permanecer firmes na fé. Os tempos são maus, os dias são difíceis, mas nós precisamos vigilantes, permanecer firmes na fé. E a nossa postura, a nossa palavra, a nossa ação, a nossa conduta, ela precisa também ser um testemunho de que pertencemos ao Senhor. Por isso ele diz, portai-vos varonilmente, e nós devemos nos fortalecer mutuamente. Quando é importante, quando você precisa de um ombro amigo, quando você pode ser um canal de bênção para dar uma palavra de ânimo. Às vezes você vai ser usado por Deus para admoestar alguém que está ali dando uma titubeada na fé e você diz, não, meu irmão, permaneça firme, persevere, nós vamos alcançar junto com o Senhor essa vitória, mas você precisa fazer tudo isso, lembrando de 1 Coríntios capítulo 13, todos os nossos atos precisam ser feitos com amor. Jesus nos ensinou isso, que se nós nos amarmos, será um poderoso testemunho para a pregação do Evangelho. Você não pode dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão, porque daí seria um contrassenso. Nós devemos nos amar cordialmente, porque Ele já nos amou primeiro. Essa é a reflexão que eu deixo para você no programa Missão Mundo de hoje. Como eu já anunciei, o tema do programa de hoje é Missões no Leste Europeu. E temos muitos irmãos servindo ao Senhor nessa região do planeta. E hoje nós vamos conversar. Eu já tive a honra de entrevistá-lo na primeira temporada do Missão Mundo. E hoje, mais uma vez, já agradecendo ao reverendo Benilton, que está conosco, direto lá da Albânia, falando conosco, graças a Deus, pela tecnologia que nos aproxima neste momento. E ele vai dar uma saudação inicial a todos que estão acompanhando o Missão Mundo. Muito obrigado, reverendo Benilton, graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz. Aqui na nossa região, a gente começaria falando assim, e exotic meio, a graça do Senhor esteja com cada um de vocês.
É um privilégio Amém. muito grande, privilégio fantástico mesmo de estar com vocês, né, nessa tarde de vocês, noite aqui para nós na Albânia, mais uma vez. Privilégio muito grande poder estar falando dessa nossa região, do que o senhor tem feito aqui e em outros lugares dessa parte da Europa também. E realmente o senhor possa a todos esse tempo de conversa, de bate-papo e de conhecimento um pouco mais dessa história de Albânia e leste europeu. Amém. Reverendo Benilton, como você já participou uma vez do programa Missão Mundo, você já sabe que é importante conhecer quem é o entrevistado. Conte para nós um pouco da sua história, sua formação cristã, como se deu aí o chamado, o tempo que o irmão está servindo ao Senhor, se antes da Albânia o irmão já tinha tido outras experiências no campo missionário. Nos atualize aí do seu momento, meu irmão, e para que os irmãos conheçam um pouco da sua história, da origem da família, do casamento. Que Deus abençoe você. Também. Então, eu sou um baiano, né? Nascido naquela região do sul da Bahia, próximo de Porto Seguro. Nasci em um lar cristão, então, tanto os meus pais também já são de lá, nascidos em lar cristão, são gerações já no cristianismo, tempo. Tendo um passado, uma adolescência talvez um pouco afastado Uhum. do que seria o Senhor. Porém, aos 16 anos ali foi um impacto da vida e uns acampamentos. É interessante que a gente escuta outros missionários falarem de como Deus usa esses acampamentos para mexer com a gente, É né? verdade, Então, verdade. de um acampamento ali, Deus ele laça, ele traz, ele se mostra e me traz para ele. Então, ele é o impacto, Deus trazendo que é mais próximo dele. E naquele acampamento ali, tinham vários missionários. Naquele momento, nós temos uma chama muito grande por pregar o evangelho. Então, tinha terminado o secundário, segundo grau, né? E Uhum. naquele então, eu não tive outro desejo de preparar e ir para missões já em seguida. Tinha 17 anos. Então, desde os meus 17 anos, eu tenho estado num preparo. Naquele início, então, dos anos a missão Jocum. Então, eu tive Sim. vários anos com a Jocum, mesmo sendo de uma igreja reformada. Então, fui Uhum. para a Jocum e estive trabalhando com eles 19 anos, né? Em Brasil, Chile e mesmo aqui na Albânia. Então, já desde os anos 90, Deus tem trazido esse impacto na minha vida e trazido para a gente fazer a pregação do Evangelho, entre preparo e Uhum. pregação do Evangelho em alguns lugares já desse mundo chamado. Então, E esse é um resumo depois, muito. isso, e depois desse período você se preparou, porque assim, você parece que passou pelo estado de São Paulo, né? Tem alguma relação com isso? Então, logo de ter estado vários anos no Chile, após meu casamento, eu vou para Limeira. E ali me tornei membro da Igreja Central de Limeira, onde o Ah, sim. presbítero Cornélio está, hoje ele também é parte ali. Sim, sim. E a igreja foi acolhendo ele, e naquele período ali foi onde começou um pouco mais a aproximação da agência que a gente tem trabalhado nesses últimos 16, 17 anos já, né? Uhum. Então, houve um preparo, houve um treinamento, ali comecei a fazer o seminário também, volto para a Albânia, e já ordenado pastor, ali depois de ter Uhum. passado por tantos dias também, teve o seminário ali, e, bom, tenho estado, né? Eu falo que meu primeiro é o São Paulo. Meu retorno ao Brasil, apesar de ter minha família, os meus pais na Bahia, aquele canto ali de São Paulo, ele me adotou bom, eu sou um baiano paulistano do interior de São Paulo, né? Boa definição, meu irmão. O irmão, então, está casado, compartilha um pouquinho, apresente a sua família para nós. No meu tempo de Chile, eu conheci a Nancy. A Nancy, ela é uma argentina. Uhum. Nós já estamos casados há quase 30 anos. Nós temos uma Certo. filha que está no Mackenzie, fazendo faculdade ali, mas cresceu aqui conosco até os 19 anos na Albânia, ficou conosco aqui na Albânia. E o nome dela é Karin. Ela tem Certo. ajudado uma das igrejas na área da música, que ela gosta muito também, mas o foco agora é tentar terminar a faculdade. O futuro dela não sabemos. Filha de missionários, sempre a gente ora para que o Senhor realmente impacte a também dar continuidade nessa área de missões, mas contudo, Deus é quem chama para essa área, né? É Então, a verdade. Nancy,
A Nancy é argentina, mas é uma argentina que fala perfeitamente português, até me corrige no português, que eu tenho línguas na cabeça, né? Então a gente Aham. termina misturando coisas, mas é uma bênção de Deus na minha vida, é aquela a parceira e a idônea mesmo que o Senhor tem dado para esse ministério aqui na Albânia, especificamente nesse período. Já Amém. Que são Deus abençoe. quase 25 anos de Albânia. É, muito, 25 anos. Quase É, 25 25 anos, anos. quase 25 anos. Olha. E conte para nós assim, a chegada na Albânia, quando talvez aí pela PMT houve a definição deste campo, foi algo assim que vocês perceberam já Deus sinalizando esse desafio? Qual foi o impacto para você, para a família, quando vocês chegam no país, por outra cultura, né? Estão do outro lado aí do mundo em relação à realidade nossa aqui do Brasil. Como que foi essa adaptação? Então, no meu tempo de início de missões com a Jucum, orávamos muito por esses países não alcançados. E naquele então, em 90, a Albânia ainda era um país comunista fechado, talvez considerado o país mais fechado do mundo naquele então. E Uhum, aquilo mexeu muito no coração e desde daquela época orava e sentia um desejo muito ardente de vir para aqui. Eu tive a certo. oportunidade de visitar a Albânia após a caída do comunismo em 94 e 95. Uma dessas Uhum, viagens, a Nancy me acompanhou, ela era estudante de um curso de missões também. sim. E, bom, voltamos para a Albânia em 2000, onde nós começamos um trabalho de treinamento para apoio às igrejas locais, conhecendo um pouco a realidade. E, bom, aí foi, depois de ter estado na Albânia, a APMT ela nos desafia a começar um trabalho de plantação de igreja. Isso foi lá para 2011. Ou seja, já tínhamos estado 8 anos aqui, pouco mais de Sim. 8 anos no país. Voltamos no Brasil, tivemos um tempinho de treinamento junto à BMT e em 2011 fomos desafiados por eles a voltar para a Albânia para plantar uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, um trabalho, mas isso faltava muito nesse país, né? Certo. Então, graças a Deus, isso tem fluído muito bem. Deus tem sido conosco. A igreja, nós temos uma igreja local, com a graça de Deus nós conseguimos comprar hoje um lugar e Deus tem sido conosco constantemente. A igreja está se formando, ainda não temos presbíteros, estamos trabalhando nessa área. Uhum, Lembrando que a Albânia é um país de maioria muçulmana, é um sim. país que tem marcada por algumas religiões. Nós não chegamos a ser 1% ainda da população, mas Certo. Deus tem sido bom conosco. E estamos tentando agora, juntamente com outros colegas da Holanda e da PCA americana, tentar trazer uma denominação reformada para essa nação, né, especificamente. E se você pudesse, assim, dar uma, para nós nos situarmos aí em termos do mapa, né, a Albânia está cercada em qual região, por quais países? A região dos Balcãs aí? Exatamente. Então, para vamos tentar ir bem no início, lírico, né? Então, Romanos 15:19 fala: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até arredores do Ilírico tenham pregado o evangélico. Quem estuda um pouco a parte da história de missões, especialmente da equipe de Paulo, vai encontrar que Paulo ele esteve aqui. Ele esteve na Albânia, ele planta uma igreja. O, Olha, colega, o irmão começou falando sobre Corinto, né? Então, sim. ele pura na Albânia, ele vem à Albânia. E ele começa um trabalho especialmente na cidade que hoje está na fronteira com a Albânia, que chama Butrim. É uma cidade Uhum, histórica onde tem vestígios de que a equipe de Paulo esteve ali. E com o passar do tempo, essa igreja ela formou-se mais 4 igrejas dentro dessa nação. A antiga Albânia hoje, a antiga Ilírica, né? Então, é um país que teve o privilégio daqueles primeiros evangelismos da igreja primitiva. Com conquista dos otomanos aqui na nação, foram 500 anos de dominada pelos otomanos turcos. Então, sim, a religião acaba, os turcos eles implantam o islamismo, onde isso aí cresce muito. Contudo, com a queda do comunismo, que foi o comunismo mais fechado do mundo, né? Naquele então, em 91, com a queda do comunismo, Deus trouxe uma coisa tremenda nessa nação e tem feito algo hoje, trazendo pessoas ao conhecimento dele, trazendo essas pessoas escolhidas dele
para a casa dele, para ele, né, para o review dele. Sim. E nos colocou como instrumento, a minha família. Nós somos hoje, da PNT aqui na Albânia, nós tivemos vários que já passaram por aqui, Reverendo Raimundo, que hoje está no Centro América, Albano, que hoje também está a parte que a gente não se pode falar, né, Médio, em algum daqueles lugares do Oriente Médio. Sim. Temos outros tantos missionários que passaram, mas hoje nós estamos resumindo em três famílias. A Clodi, que foi filha nossa, trabalhou conosco. A Clotilda, É, ela eu é lembro. casada com o Joshua, e ela é missionária da nossa agência também. Hoje está passando uma situação bem difícil. A filhinha dela, no início do ano, tomou o que não devia, né? Então teve um problema no esôfago e está sendo Oh, meu tratada Deus. ali praticamente quase 2 meses ali no hospital, vivendo no hospital em Roma. Mas Deus tem sido bom com eles ali também, né? Amém. Temos a Lisiane, que conhecida como Ride, né? Em alguns lugares aí. A Lisiane já esteve também trabalhando do outro lado, naquela parte mais difícil do continente, no mundo muçulmano, mas ela tem sido uma bênção muito grande para a gente, nos ajudando a plantar uma igreja em uma comunidade bem islâmica da de Tirana. E somos três equipes da PMT hoje dentro Sim. da Albânia, né? Temos a igreja local funcionando bastante bem, com aproximadamente uma frequência de 50 pessoas hoje, Uhum. entre crianças, jovens, adultos. Alguns são membros da igreja, outros Sim. ainda estão no processo, mas temos uma assistência, graças a Deus, muito boa. E a congregação ela está naquele limite, teve altas e baixas. Lembrando que Sim. é um bairro bem um bairro bem difícil aqui da nossa grande Tirana, que é a capital da Albânia. Se A você Albânia está tivesse. localizada então no leste europeu, Sim. em frente à Itália. No sul nós temos a Grécia, subindo um pouco mais a Macedônia do Norte, o Kosovo, que hoje é uma nação reconhecida por alguns países, né? E mais ao norte o Montenegro. São parte Ah, dessa tá região. certo. O Mar Adriático, do outro lado, a Itália. Tá certo, meu irmão. Se eu tivesse que perguntar, eu tivesse não, eu vou perguntar, em termos de desafios que vocês enfrentaram logo que chegaram na Albânia, quando a sua família chegou com outros missionários, e que você pudesse destacar, ou ainda hoje, né, que você considera como o maior desafio, ainda que louvado seja Deus pelos avanços, pelas vitórias que vocês têm alcançado aí, o que que você pode nos apresentar? Então, eu acho que o primeiro desafio numa nação como essa é o idioma. É bem Uhum. diferente do nosso. E para você atingir o coração do povo, você tem que aprender o idioma. Então, eu creio que é um desafio muito grande. A gente, com tantos anos de Albânia, ainda estamos no processo, né? Entendo. Falamos, pregamos, comunicamos, mas ainda deixa aquele perfeito albanês. Nem os próprios albaneses, do norte e do sul, eles não falam aquele albanês, porque tem dois dialetos, né? Então, já é um país pequeno com dois dialetos. Então, se você vai Olha só. você tem o albanês jegue, e se você vem para o sul, é o albanês tosca, que seria o oficial. Então, você tem dialetos e divergências, e mesmo dentro de dialetos e divergências de línguas aqui também. Então, Uhum. é bem complicado. Contudo, o povo é acolhedor, isso é um ponto positivo, eles Sim. recebem você, mas esse tipo de acolher e colocar Deus, tudo como se fosse o mesmo Deus, isso é complicado, porque eles se respeitam, a igreja respeitando o seu convite, mas eles não vão abertos a que ele conhecer o Evangelho. Aí realmente nós dependemos 100% do que o Espírito Santo possa mover o coração, transformar o coração deles e trazer um entendimento daquilo que eles estão ouvindo ali na igreja. Acho que o desafio maior se chama a cultura ao urbanismo. É como dizem algumas das pessoas. A religião pior do país não é o muçulmano, não é o catolicismo ou o ortodoxo, é o urbanismo, orgulho do país, orgulho de ser albanês. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nesse país aqui. Então tem esse paradoxo. Eles são acolhedores por um lado, mas tem esse outro lado que torna-se um obstáculo, torna-se uma barreira, né? Exato, exato. Então, a gente está acostumado com pregar o evangelho e ver igrejas na Latinoamérica crescendo rápido, né? Aqui você vê uma igreja cheia hoje, gostam de lá, sente a paz. Eu continuo sendo da minha cultura, a minha família, etc, etc. Entendo. Por exemplo,
Antes dos dias do Ramadã, que agora que terminou, aquele Uhum. mês de oração dos muçulmanos, antes disso aí nós tínhamos uma frequência até maior. Naquele período ali, muitas vezes por conta da família, muitos não participam, não vêm mais, desaparecem. Algumas crianças são proibidas de vir. Muitas das crianças que vêm à nossa igreja, eles são filhos de muçulmanos, Sim. está conosco. Porém, naquele período ali, eles são impedidos de vir à igreja. Então, ainda continua sendo uma barreira muito grande essa área aí, essa cultura, a área cultural religiosa que eles têm aqui muito forte, impregnada nos corações. Sim. Nós estamos vendo, irmãos, hoje conversando mais uma vez com o reverendo Benilton, o desafio missionário em cada país. Hoje, falando da Albânia, um povo acolhedor até por um lado, mas esse acolhimento traz algumas barreiras, como o reverendo Benilton acabou de relatar para nós. Por isso, mais do que orar, e como ele mesmo disse, o desafio lá é grande, porque daqui a pouco ele vai nos apresentar um novo momento ali no leste europeu que também requer as nossas orações, ao nosso apoio para que o Senhor levante obreiros para esse trabalho. Mas o nosso irmão com a sua família tem servido ao Senhor ali na Albânia e tem sido um grande desafio. Talvez para nós que estamos distantes desse país, dessa realidade, talvez você fale assim, olha, eu nem escuto muito sobre a Albânia, mas existem vidas naquele lugar, pessoas que precisam ser alcançadas. Louvado seja Deus, porque muitas já foram, mas o desafio é muito grande. Reverendo Benilton, eu sei que agora nós conversamos fora do ar sobre um outro projeto que o irmão está à frente agora. Eu gostaria que o irmão apresentasse, talvez nessa segunda parte do programa, esse projeto, não que o trabalho com a Albânia vai ficar em segundo plano. Ele vai continuar acontecendo, temos aí as frentes de trabalho, mas Deus tem te dado um novo desafio, não é isso, meu irmão? Então, antes de falar sobre o desafio da PMT para o leste europeu, que é essa região que está, eu gostaria de Aham, só comentar que um projeto nós temos aqui desenvolvido nos últimos anos, que é um projeto Saúde Alegre para os Barcos. É um projeto conhecido no Brasil, Ah, é saiu já no verdade. jornal italiano algumas vezes, inclusive tivemos pessoas daí da LPC aqui com a gente, fazendo uma filmagem, etc., de um dos trabalhos que nós realizamos. Esse é um projeto em que profissionais do Brasil, dentistas, médicos, fisioterapeutas, têm somado conosco na evangelização, mas não é somente na Albânia. Se chama Sim. Saúde Alegre para os Balcãs. Então, nós já tivemos na Bósnia, na Sérvia, no próprio Montenegro, são países desse leste europeu, Kosovo, Albânia, Romênia, esse ano, por exemplo. Nós vamos estar realizando um projeto em outubro na Romênia, juntamente com os nossos colegas que estão ali próximo do Mar Negro. A gente vai estar 2 semanas com alguns profissionais, pastores, presbíteros, ou alguns deles ativos na igreja com algumas outras atividades, mas são profissionais da área de saúde e vão estar vindo conosco para, juntamente com os colegas ali do leste europeu na Romênia, poder estar fazendo um trabalho de evangelização principalmente com as pessoas mais necessitadas daquela cidade. Que bom que você Daquela cidade. mencionou. Eu esqueci de perguntar, mas sim, nós trabalhamos muito. Até na época, quando nós te entrevistamos a primeira vez, você falou desse projeto e foi bem divulgado aqui na nossa região. E esse projeto continua, então, glória a Deus por isso, nesse desafio aí na região, né? Esse ano vamos estar fazendo a 12ª etapa do projeto. Então, ele tem acontecido esporadicamente a cada 2 anos, porém, esse ano, tivemos no ano passado, que foi uma bênção tremenda, 23 pessoas do Brasil estiveram conosco aqui, Sim. né? Tivemos alguns projetos com pessoas vindo da Austrália, partes aqui também da região, porém, nesse último período, gente do Brasil vindo para aqui para tomar com a gente. Que bênção, que bênção. Meu irmão, então, agora sim, conte para nós, ou nos apresente esse novo desafio, esse projeto aí na região do leste europeu, que o irmão já está servindo ao Senhor aí todo esse tempo. Então, há 2 anos e pouco atrás, na verdade a PMT ela mudou-se um pouco na sua configuração aqui na Europa. Então, antes Uhum. nós tínhamos uma chamada conhecida como Base Europa, e ela foi subdividida em 3 partes, em 3 áreas. Então, nós Ah, temos a área ibérica, que é uhum. uma parte da Europa, a Central e o leste europeu. Então, foram divididos em 3 partes,
E eu tive essa graça, graças ao desafio e graças a Deus, de poder estar colaborando como coordenador desta área especificamente do leste europeu. Então, Certo. na nossa realidade, no campo do leste europeu, nós temos três campos: Albânia, Uhum. Grécia, não, quatro campos: Albânia, Grécia, Romênia e a Geórgia, né? São Certo. os países onde nós temos missionários trabalhando, implantando ou colaborando com plantações de igrejas nesses países. No caso, o trabalho mais antigo é o trabalho da Romênia, onde o pastor Gilberto, né, que já está há vários anos ali, Sim. Gilberto Coelho, junto com a Irene, e hoje tem uma equipe, graças a Deus, uma equipe muito boa ali trabalhando. Temos o Gustavo, que esteve no Brasil há pouco tempo, Sim. Custódio, que está Lembro na dele. Grécia. E nós temos três famílias hoje já na Geórgia fazendo um trabalho com ele. Estão no início de aprendizagem do idioma, mas eles têm tudo para fazer um trabalho fantástico, né, entre os povos não alcançados daquela região ali, que é tão tremendo. Porém, o leste europeu um dos lugares talvez menos evangelizados de toda a Europa. Então, quando nós falamos de uma Sérvia, é um país cristão ortodoxo, mas não tem presença evangélica. Pouco. Um país de quase 10 milhões de habitantes, com menos de 1.200 evangélicos na sua totalidade. Evangélicos, não estou falando de reformados, estou falando de evangélicos, juntando tudo. Nós temos uma Hum. Bósnia, um país lindíssimo, com uma história fantástica, com menos de 800 evangélicos no país, com um país de quase 5 milhões de habitantes. Né? Nós temos um Montenegro, um país aproximadamente 1 milhão de habitantes, com 7 igrejas. Estamos falando de igrejas de 5 pessoas, isso é uma igreja. Igreja com sete Uhum. pessoas é uma igreja. A igreja é um Sim. lugar talvez menos evangelizado por essa região. A mesma Macedônia do Norte, o Kosovo, a Albânia ainda, com vários lugares ainda para se evangelizar. Então, o leste europeu, tirando um país que, mesmo com a guerra, o evangelho continua crescendo, que é o restante dos lugares aqui com uma carência gigantesca. A Bulgária tem uma igreja formada ali, tem seminários, inclusive, mas tem muitos lugares, muitas cidades na Bulgária com praticamente zero de evangélicos, nenhuma igreja evangélica ali existente. Então, a PMT, ela lança para a gente estar coordenando o trabalho com os missionários que estão ali, mas também para procurar e promover possibilidades para que outras pessoas, outros colegas do Brasil, e talvez especificamente do Brasil, né? Estamos falando para Sim. ele, possam vir somar conosco na evangelização desses lugares. Então, Uhum. Croácia não tem nenhum trabalho, Bósnia não temos nenhum trabalho hoje, Montenegro, Kosovo, a Sérvia. Temos pessoas ali que estão se treinando para começar Sim. uma realidade, mas ainda não temos um trabalho fixo da nossa denominação ali. A Bulgária também não temos. Então, são vários países com uma gigantesca, com uma carência muito grande e falta verdadeiramente obreiros para somar conosco na pregação do Evangelho nesse lugar. Nós Então, sabemos que é um desafio gigante. Aham. Nós sabemos que existem candidatos que estão se preparando na PMT. Claro que a PMT tem certamente, com essa coordenação agora aí, né, essas três coordenações ou três áreas na Europa, tem mobilizado missionários. Mas a seara ainda é grande, continuamos precisando de obreiros, não é, meu irmão? Isso aí. Eu sei que o pessoal, quando pensa na realidade da Europa como um todo, a outra parte, eles vão falar que não necessita, o secularismo lá também tem afetado muito, dificultado muito a pregação do evangelho, falando Uhum. da Europa, a Europa rica, né? O Sim, lado sim. de lá. Mas esse lado de cá, você tem uma carência, você tem um povo até, entre aspas, aberto para o evangelho, mas você falta de pessoas aquela dedicação para se trabalhar aqui. Tá bem, Uhum. não temos a estrutura de lá, Sim, de sim. países como a Itália, Espanha, tudo isso aí. Mas se tem estrutura para poder fazer algo, mas se falta pessoas com um chamado realmente de Deus para somar junto a nós da APMT na pregação do Evangelho, né? Nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente fala APMT, mas é IPB É, Brasil, pregando o é, nosso Evangelho nessa região tão carente é pelo Senhor verdade. do Evangelho.
Você que está acompanhando o programa de hoje já ouviu isso aqui várias vezes, mas mais uma vez eu quero reforçar de que o Senhor tem separado, como fez com o reverendo Benilton e com tantos outros, para servirem ao Senhor além da fronteira, em outros campos missionários. Nós pregamos o Evangelho aqui, precisamos pregar perto, na nossa nação, no nosso território nacional, mas olha o clamor aí que o nosso irmão está falando do leste europeu. Às vezes nós ouvimos falar do leste europeu só no aspecto turístico, né? São países bonitos que você pode visitar, mas há uma carência de evangelho e nós precisamos dos obreiros, né? O Senhor Jesus, ele fez um pedido de oração. Eu sempre lembro disso, aprendi isso com um missionário e nunca mais esqueci. Ele falou: a Bíblia mostra Jesus fazendo um pedido de oração. E o pedido de oração de Jesus qual foi? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus pediu para nós orarmos, para que o Senhor enviasse mais obreiros. Agora, você está preparado para ser a resposta dessa oração? Porque às vezes a gente ora pensando no outro. Ah, Deus vai levantar alguém, Deus vai chamar alguém. Deus pode estar chamando você, separando você. Talvez isso ainda é alguma coisa assim nova no seu coração, mas Deus está falando: meu servo, eu tenho um chamado para você. E de repente, dentro desse chamado, o Senhor te quer lá. Às vezes a gente se assusta: ah, mas é tão longe, eu vou abrir mão de muitas coisas. Se você puder ter uma entrevista particular com o reverendo Benilton, ele vai falar, não deve ter sido fácil para ele também. As renúncias, abrir mão, mas o chamado irresistível do Senhor, de forma linda para a salvação, e o chamado para servi-lo é algo maravilhoso. E o reverendo Benilton está então mostrando para nós agora que esse novo desafio que está diante ali dos irmãos, a demanda é muito grande, mas são poucos obreiros. Sabemos que temos missionários sendo preparados, mas se Deus está falando com você, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Ore pelo leste europeu. Comece a orar por algum país específico desses tantos que ele citou aqui, e quem sabe o seu coração vai começar a arder. O trabalhar é de Deus, mas você poderá ser um instrumento nas mãos do Senhor também, como o reverendo Benilton e outros missionários e missionárias têm sido naquela região. E reverendo Benilton, falando um pouco ainda dessa região do leste europeu, até eu mencionei aqui que é um país, uma região que muitos hoje querem conhecer, fruto da questão turística, né? Mas nós não que isso não seja importante, podemos até conhecer as belezas dessa região. Mas na sua visão, a questão do secularismo que você levantou e que é uma preocupação muito grande, é forte, é muito forte nessa região aí do leste europeu, a começar da própria Albânia? Então, eles não têm muito para oferecer aqui nessa área. Então, o que acontece com os povos do leste europeu, eles, é o êxodo, né? Eles vão para fora, eles estão indo para a Itália, para a Alemanha e para outros lugares. O sonho de muitos desse nosso país é sair. Eu lembro que quando chegamos aqui na Albânia, por exemplo, a Albânia tinha aproximadamente 3.800.000 habitantes. É um país Uhum, pequeno, né? Mas sim, hoje ele tem menos. Tem 1 milhão de albaneses, deixou o país nos últimos anos. 1 milhão de albaneses. meu E aí você Deus. fala: mas é a realidade só da Albânia? Não. Na Romênia é a mesma coisa. Você escuta nos outros países a mesma situação. Então, como não tem um investimento para uma infraestrutura maior no seu turismo, que tem crescido muito, não somente aqui na Albânia, mas em toda a região aqui, tem sido fantástico. É um país bonito, tem muita riqueza nessa área. Mas Uhum. muitos estão indo para outro lado, estão indo procurado uma vida lá fora. Muitos estão indo para da parte da Europa, é, a Europa que tem uma estrutura melhor, né? Vamos falar assim, Ou vamos seja, falar. Inglaterra, França, Espanha, Itália, Holanda, esses países, né? Para você ter uma ideia, na própria Itália, você tem aproximadamente do nosso país, a Albânia, quase 1 milhão de albaneses morando ali. Olha, Então, é então realmente. aí, hoje você tem mais albaneses fora da Albânia do que na Albânia. É a realidade, né? Mas, contudo, ainda tem muitas cidades sem igrejas nenhuma nesse país. Nenhuma igreja. O nosso desafio, nós temos um projeto dentro da Albânia, de expansão na própria Albânia, dentro os próximos anos, próximos 10 anos, plantarmos mais
no mínimo quatro igrejas novas dentro do território albanês, onde não tem. Mas para isso a gente precisa de pessoas, né? Para nos Uhum. ajudar com isso. A gente tem o desafio da igreja local, mas a igreja local não tem informação. Nós temos hoje um seminário reformado, dessa parceria que nós temos com os holandeses e o nosso colega da PCA, Uhum. lá da região Norte Carolina, Sul da Carolina, alguma coisa assim. Eles têm uma igreja plantada também aqui, e nós começamos há 5 anos atrás o seminário reformado. E esse seminário está dando fruto. Nós vamos ter agora, nesse ano, o nosso primeiro pastor albanês, que Que terminou o bênção! curso aqui. Então, está começando a ver frutos dos trabalhos nesse aspecto também de formação teológica dos Uhum. desafiados. Né? É, E, é, uma coisa interessante, Reverendo Benilton, que para nós, às vezes nós somos muito imediatistas, né? E queremos, assim, ver resultados rápidos. Mas esse trabalho, de lembrando do Salmo 126, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, né? Vai ter o tempo de colher os frutos, de voltar com alegria. E talvez a geração do irmão, esses primeiros missionários que estão aí, estão fazendo um trabalho que pode ser que outras gerações vão colher mais frutos, como essa bênção que você acabou de contar agora, desse irmão nativo, né, um albanês, que foi alcançado com o evangelho, com a pregação, que está se preparando e será um pastor, um ministro da palavra de Deus no seu próprio país, não é? Imagine outros que virão ainda a partir desse lindo testemunho. tremendo, tremendo. Na verdade, hoje nós temos dois grupos, né, de formação teológica. Um que funciona na nossa igreja, hoje na sede, e um outro que funciona na cidade vizinha, que é ainda mais para o sul. Mas Uhum. é um tremendo ver que outras igrejas que se estão abraçando a teologia reformada, eles têm enviado seus melhores, né, para também estar tendo essa formação, né, para a extensão do evangelho dentro do nosso país. São albaneses sendo treinados para a pregação do evangelho. E eu acho Glória que a é a melhor Deus. coisa que Sim. faz é isso, você formar o local para que o local possa dar sequência. Eu vou ficar super feliz quando tiver alguém falando, vamos assumir a tua igreja, a tua posição da igreja, e eu vou, se Deus quiser, fazer outra coisa, colaborar com eles, mas fazer um segmento de outra parte. Esse é o sonho que a gente tem. Amém. Aquela hora de passar o bastão e falar assim, olha, fizemos da nossa parte, agora estamos entregando, né, a obra, o trabalho para os irmãos da própria nacionalidade, os próprios nativos, né? Exato, exato. E se, meu Então, irmão, pode falar. sim. A gente tem um dos desafios grandes agora, a cada 2 anos nós temos um encontro dos missionários da Europa. E Sim. esse ano a gente vai estar tendo encontro aqui. Então, vão estar vindo a nossa liderança do Brasil. Tenho entendido que a nossa liderança da FAP também vai estar vindo presente por aqui. Ai, que E bom. conhecer o trabalho e também estar junto com os colegas de partes diferentes do Papa. A gente vai estar tendo um tempo de intercalar o que está sendo feito e também receber algumas instruções da nossa agência. A IPB está, através da PMT, vindo até nós aqui para nos dar aquele ânimo. Isso é muito importante para nós que estamos no campo. Muito bom. Ótimo, ótimo. Você já, que mês que será esse encontro? Você tem já? No mês de maio, de 25 a 29 de maio, se Deus nos permitir, aqui na Albânia vamos estar recebendo 125 pessoas aqui na cidade vizinha de Tirana, onde a gente vai estar fazendo o nosso encontro, seria um tipo de seminário, não sei como falar, um encontro, a gente fala encontro dos missionários da APMT aqui na Europa. Ótimo. Meu irmão, nós estamos caminhando aqui para os instantes do nosso programa, a última parte, chamaria o último bloco. Tanto na realidade da Albânia, como esse novo desafio para essas frentes do leste europeu, o que o irmão diria para aquele que está assistindo o nosso programa hoje, além desse apelo, desse clamor, para que o Senhor desperte novas vocações, novos missionários, mas que palavra que o irmão, como missionário, como servo de Deus, pastor que está aí há tantos anos na Albânia, daria para a igreja brasileira, mais precisamente a nossa amada IPB? Mensagem que o irmão deixaria nesse momento? Primeiramente, eu queria agradecer a igreja. A igreja ela tem estado presente numa grande parte da nossa IPB.
ela tem somado com os trabalhos de missões, especialmente nos últimos tempos. Então, isso é muito bom. Então, é Sim. agradecer a Deus pela igreja nesse aspecto. Muitos têm se envolvido com oração, também com as contribuições. Uma das coisas que seria importante para a nossa igreja, talvez seria envolver um pouco na área de curto prazo, visitando o campo. Então, Uhum. eu creio que a igreja, ao visitar, não falo só que estão bem-vindos aqui na Albânia, eu creio que seriam bem-vindos nessa nossa região aqui, mas se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o campo, vocês vão poder multiplicar ainda mais o envolver da igreja local, a nossa IPB, com aquilo que o Senhor está fazendo lá fora. Lembrando que nós somos parceiros, né? O É parceiro é verdade. fazer junto, É fazer junto. verdade. Não existe essa coisa de um mantenedor como antigamente se usava. Nós somos parceiros dentro desse engajar da pregação do Evangelho lá fora. São vocês segurando as cordas em vários aspectos para que a gente possa estar fazendo o Evangelho, pregando o Evangelho nesses lugares tão difíceis que, como temos aqui nessa parte da Europa e tantos outros lugares talvez mais difíceis para lá, né? Porém, o envolver a curto prazo, o visitar, talvez ajudar ainda mais a que a igreja e a região onde vocês estão fazendo parte possam ter uma visão até maior para a pregação do evangelho. E quem Sim. sabe, no futuro, se envolver indo também para pregar o evangelho lá. Então, por exemplo, na Romênia, agora em junho, tem uma igreja do Brasil e está indo, tá trazendo alguns dos seus jovens para estar somando com o trabalho com o reverendo, o teu CA, né, o Gilberto, Gilberto, é. ali ali na Romênia. Então, eles vão estar passando 2 semanas ali. Outra forma de conhecer os trabalhos são através dos trabalhos de saúde, como esse de Saúde Alegre para os Balcãs, né? Ainda, se você é profissional da área de saúde, fala, olha, em outubro eu tenho possibilidade de tomar. Entra em contato com a gente também, ou com a própria pessoal da Romênia, e a gente vai tentar ver alguma forma de você conhecer e pregar o evangelho através disso, falando da nossa região. Mas temos várias atividades como a PMT Uhum. que vocês poderiam, como o IPB, tomar na pregação do Evangelho. Então, seja você instrumento, né? O chamado de Deus na pregação do Evangelho, do testemunho. Eu vi uma frase que eu gostei. Tão longe como do outro lado da rua. Acho que você falou isso ali É num verdade, é seu verdade. programa. É Pregar o verdade. Evangelho lá, mas pregar bem do outro lado da rua. E isso vai fazer você se sentir muito bem útil naquilo que o Senhor tem na sua vida, como tem feito na minha, na vida de tantos outros que eu tenho chamado para pregar lá fora. Mas começa pregando aí, mas se envolva também com quem está lá fora. Esse é um Amém. desafio para Essa todos questão nós. que você falou de viagem de curto prazo, você não é o primeiro que fala isso aqui em nossos programas. Vários pastores, missionários e missionárias têm falado da importância da igreja ter essa experiência, porque os que vão para uma viagem de curto prazo, quando voltam para a igreja, a gente brinca, né, que fala, vem com o fogo no coração e passa esse fogo, esse entusiasmo. É claro que é o trabalhar de Deus. Alguns que passam por essa experiência depois voltam já inquietados e falando: ah, não, Senhor, eu vou voltar para meu país para me preparar, para orar, vou procurar meu pastor. E muitos retornam para o campo missionário. Eu acho que você, lá no início da sua caminhada cristã, quando você relatou seu envolvimento inicialmente com a Jocum, eu acho que naquele momento ali, você jovem ainda, mas Deus já te forjando, te preparando, e hoje você sendo um instrumento nas mãos de Deus aí, meu irmão, para preparar novos obreiros, para estimular novos obreiros. Então é maravilhoso isso, né? Uma hora você vai passar o bastão ou para o irmão nativo aí, como já é esse pastor, ou outros missionários que chegam, e de repente os desafios serão outros. Mas eu acho que essa dinâmica do reino de Deus, da obra missionária, é maravilhosa. É isso aí. É tremendo, é tremendo. Eu falo assim, uma das grandes coisas que eu tenho a agradecer ao Senhor é me dar esse privilégio de poder estar pregando a evangelho lá fora. Nós somos privilegiados, né, de poder fazer isso. Nós somos só dois irmãos, eu tenho uma irmã e eu, Sim. e é interessante que hoje eu sou pastor da família, eu sou missionário que eu foro, mas sou aqui da família,
qualquer situação que tem, eles me consultam também nesse aspecto. Então Sim, você está longe, mas você se aproxima mais claro. daqueles seus. E uma coisa interessante, o meu avô, antes dele falecer, ele perde a memória, ele esquece de praticamente todo mundo. Eu volto depois de muito tempo e o meu avô, ele olha e fala: você é o missionário. Então, Deus, ele era uma pessoa cristã, né? Mas Sim, foi sim. interessante, foi um choque para todo mundo de tantos anos que ele já não reconhecia ninguém, lembrar e falou: você é aquele missionário aqui que Deus chamou para pregar o evangelho lá fora. Olha Então, que eu me bênção. sinto privilegiado que até isso trouxe a memória do meu avô na época e me colocar nesse patamar de frente, linha de frente, como o doutor Ricardo Gutierrez, que hoje está na Itália, esteve com a gente vários anos aqui, hoje Sim, está na Itália. Falaram assim: nós estamos e somos privilegiados de estar na linha de frente da é pregação do verdade. Evangelho. E tem muito espaço para muita mais gente. Seja você Amém. também parte dessa linha de frente na pregação do Evangelho, onde o Senhor realmente te chamar. O melhor lugar que tem é onde é a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Reverendo Benilton, queria agradecer muito a sua participação no programa Missão Mundo de hoje. Um abraço para sua esposa, a irmã Nancy, para a filha também. E continue sendo uma bênção aí, meu irmão, nessa região do leste europeu, nesse novo desafio, na coordenação aí da área da APMT na Europa, no leste europeu. Que Deus abençoe esse encontro que acontecerá em maio. Certamente será uma experiência enriquecedora para todos que forem, para os que viajarem, para os missionários da área aí da Europa. E nós, daqui do Missão Mundo, da Luz para o Caminho, estamos de portas abertas sempre. Com certeza poderemos ter outras entrevistas para novas informações. Então, o nosso querido presbítero Cornélio, que é o que faz o primeiro contato aí com os convidados, tem a liberdade com ele de falar: olha, tem novidade, acho que vale a pena ter mais um programa, eu quero conversar, apresentar, porque o objetivo do Missão Mundo é este: aproximar o missionário das igrejas, das famílias, encurtar essa distância, esses quilômetros que nos separam, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. Então eu queria te agradecer, reverendo Benilton, por ter aceitado o nosso convite e, se Deus permitir, estaremos juntos em outros momentos. Se Deus permitir. Então, estamos juntos, sim. Estamos no Brasil, se Deus permitir. Agora em julho e agosto, um pouco de setembro. Vamos estar visitando algumas das igrejas e esteja orando Olha, para que o Senhor nos possa usar, desafiar a igreja brasileira a estar se envolvendo mais com missões nesse aspecto. amém. Estando na região aí, eu vou aí passar para te dar um abraço. É Ah, muito, então, é isso que eu ia tá falar. bom? Amém, reverendo Benilton. Que muito agradecido por você ter estado conosco. E, se for possível, eu sei que você visitará as igrejas aí que são parceiras, os irmãos que estão segurando as cordas, mas quem sabe a gente consegue até agendar a sua vinda aqui no estúdio da LPC. Será um prazer, viu, meu irmão? No presbitério de Limeira, vizinho aí, com o pastor, com o presbítero Cornélio, e quem sabe a gente poder coordenar, visitar vocês aí, dar um abraço para vocês aí pessoalmente. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe muito e muito obrigado a vocês. Amém. Este foi o programa Missão Mundo de hoje. Conversamos com o reverendo Benilton, missionário da APMT há muitos anos lá na Albânia, e que agora coordena aquela área da Europa, ali o leste europeu, e ele falou que nós precisamos orar e que Deus desperte novos obreiros, novos missionários, porque a demanda é muito grande, muitos países carentes da pregação do Evangelho. Lembre de orar por esse irmão, por sua esposa, por sua filha, orar pela obra do Senhor naquela região, e que você esteja dizendo aí: Senhor, eis-me aqui. Talvez você esteja em dúvida, seu coração está aquecido, ore, converse com o seu pastor. E o nosso programa também tem esse objetivo. Eu já fui, inclusive, contactado por pessoas que disseram assim: pastor, através do Missão Mundo, minha alma de novo foi reaquecida no chamado missionário e eu já estou me preparando para ir para o campo missionário também. Mas você prega o evangelho perto e longe, do outro lado do mundo e do outro lado da rua. Você querendo rever este programa e outros que já têm sido veiculados aqui pela Luz para o Caminho, você pode acessar o canal do YouTube da LPC, da nossa querida Luz para o Caminho, ou outras plataformas da sua preferência. E, se Deus permitir, eu quero te encontrar aqui de novo. Divulgue, fale para as pessoas que o programa Missão Mundo tem sido veiculado aqui pela nossa querida LPC. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Ele assim permitir.
Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br.